eu diria, pensa no ser humano, pensa nas mulheres, pensa nas crianças, pensa nos idosos e pensa no nosso Brasil. Procure entender o que é uma lei. Procure entender a necessidade que nós temos desse respeito. Porque quando nós chegamos no lugar, nós temos que ter esse respeito que é muito importante. Os meus ancestrais que vieram sequestrados, né? Nós sabemos disso. Compulsoriamente sequestrados. Mas ninguém voltou atrás. Nenhum filho seu, nenhum filho brasileiro fugiu à luta. E eu, nesse momento, assim, eu sou uma pessoa emocionada mesmo. Porque eu sou uma militante de corpo e alma. Eu estou aqui, doutora Damares, Padre Bison, a todos, né, que eu cumprimento com o coração cheio de alegria e cumprimento a todos também por estarmos juntos. Eu estou aqui para dizer que é muito orgulhoso, que é muito honroso nós podermos estar juntos e a gente vê pessoas de pé. É normal. Nós vamos estar de pé, nós vamos sentar no chão, nós vamos sentar numa cadeira, nós vamos ter nosso lugar. Nós somos autoridades religiosas. Nós somos isso. Então, a todo momento da sua vida, da minha vida, da vida da sua família, procure pensar. Procure pensar com a alma. Aonde a religião está, aonde a religião se reúne, como nós estamos aqui, falando a mesma língua, porque todos vão pelo mesmo lugar, todos chegam no mesmo lugar. A energia é a mesma, o axé é o mesmo, a fé é a mesma. Aonde nós estamos reunidos, nós estamos falando de uma força gigante maior, que nos une e nos faz ser seres humanos como somos. Eu só agradeço muito, 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 muito e digo que haja axé sempre para todos. Quero agradecer minha querida amiga, mãe Carmen. São muitos caminhos percorridos juntas e que bom que a senhora pôde vir para celebrar conosco mais este ano, mais este dia de liberdade religiosa. Eu passo então a palavra agora para a sua saudação, o Sheik Abu Adibo. Já que eu estou escondido, vou ter que levantar, né? Boa noite a todos. Saúdo a todos vocês com a saudação do Islã. Que a paz e a bênção do Criador esteja sobre todos vocês. Obrigado por esta oportunidade de aqui estar com vocês, doutora, e todos os nossos líderes religiosos que aqui se encontram. Eu me sinto mais novo de todos vocês. Todavia, disse na língua árabe, Man ahabba arafa wa man arafa ahabba. Quem ama, procura conhecer. Quem conhece, ama ainda mais. Quem ama, procura conhecer. E quem conhece, ama ainda mais. Se nós, o nosso querido padre aqui falou, que nós todos somos irmãos. Se nós não nos conhecermos direito, jamais haverá respeito entre nós. E como trazer esse respeito entre nós? Quando nós nos conhecemos. Bem breve. José viu 11 estrelas, o sol e a lua prostrando-se diante dele. Os teólogos ensinam-nos algo espetacular nesse sonho de José. O sol representa o pai. A lua representa a mãe. As estrelas representam os irmãos. Quando o sol quer tomar lugar da lua, o que acontece? Eclipse.
Quando a lua quer tomar lugar do sol, o que acontece? Eclipse. E quando acontece eclipse, quem sofre? As estrelas. Se nós não nos conhecermos e não nos respeitarmos, quem irá sofrer? Os nossos filhos que estão para vir. Portanto, é importante cada um de nós fazer o seu devido papel. Assim como o sol deve fazer o seu papel. É muito interessante. Neste momento e hora, a gente consegue enxergar o sol? Sim ou não? Não. Mas isso não quer dizer que na África ele não está nascendo. Da mesma maneira, dizem os teólogos, por mais que o pai não esteja dentro de casa, as ordens do pai devem ser respeitadas. O sol, quando ele nasce de manhã, para nós que moramos nesse São Paulo vasto, vem dentro de nós uma tranquilidade ou não, que eu agora posso sair de casa para ir trabalhar. Vem ou não vem? Quando o sol se põe, são 7h30 que o sol se põe. Quando o sol se põe, vem dentro de nós um medo ou não? Uau, agora eu tenho que andar por aquela Paulista, agora eu tenho que andar por aquela 23 de maio. Vem um certo medo. Isso para dizer que quando não há presença do sol, do pai, dentro de casa, há problemas. Enfim, doutora, muito obrigado por esta oportunidade, sem levar muito tempo, sem muitas delongas, falando da lua, que é a nossa querida mãe. A lua, quanto mais ela fazer o papel dela de lua, mais as estrelas irão brilhar. Quanto mais cada mãe, cada representante de dentro de casa e representante do seu ciclo e seu ambiente religioso fizer o seu papel. E qual é esse papel? O papel de trazer o luar e não de trazer conflitos. Quanto mais ela fizer esse papel, mais as estrelas irão brilhar. Os nossos teólogos dizem que toda estrela é resultado do esforço de uma lua. E todo teólogo é resultado do esforço de uma mãe. E todo líder religioso é resultado da prece de uma certa mãe. Quem é? Às vezes a gente não sabe, mas é resultado de uma certa mãe. Portanto, eu peço humildemente e encarecidamente aos meus queridos líderes religiosos e a todos que aqui se encontram, vamos fazer o nosso papel de fazer com que as estrelas que estão para vir possam brilhar. Muito obrigado por esta oportunidade. Eu agradeço as palavras inspiradoras, não é, do Sheik. Bem interessante a sua intervenção e muito obrigada por trazer inspiração para o nosso evento. Muito obrigada, Sheik. Eu passo então agora a palavra para a sua saudação, o meu querido amigo Abraham Goldstein, companheiro de tantas e tantas lutas, representando aqui o judaísmo e a Bnei Brit. Muito obrigado. Realmente é uma emoção muito grande estar aqui com todos vocês, capitaneados por você, Damares. Se me permite, eu vou ler. Eu não tenho tanta habilidade como cada um dos membros aqui da mesa e certamente, praticamente, a maioria de todos aqueles que estão aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é o dia 25 de maio de 2026, Dia Estadual da Liberdade Religiosa. É dia 20 de 2026 do calendário gregoriano. E como já é noite, é dia 10 do mês de Sivan, de 5.786 do calendário judaico. Estamos aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e agradecemos a todas as autoridades religiosas, os convidados aqui presentes e especialmente a nossa deputada estadual, doutora Damares Moura, que desde a sua atuação na OAB São Paulo criou a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, a primeira do Brasil, a qual presidiu por 10 anos. Foi quando nós, da Bnei Brit, a conhecemos.
e sempre compactuamos dos valores de todas as ações voltadas a assegurar aos nossos cidadãos, notadamente de São Paulo, por enquanto, os valores da liberdade religiosa. A Bnei Brit, que significa Filhos da Aliança, é uma entidade judaica fundada em 1843, hoje presente em 54 países e no Brasil desde 1933. É uma entidade que nasceu inspirada nos valores da tradição judaica, com solidariedade, justiça, responsabilidade social e compromisso com o próximo. É uma entidade presente na Organização das Nações Unidas, tanto em Nova York como em Genebra, a Organização dos Estados Americanos e outros, sempre voltada à questão dos deveres e direitos humanos, a defesa dos valores das minorias, em especial a comunidade judaica e do Estado de Israel. A Bnei Brit é uma entidade internacional, independente e apartidária. Mas o que vem a ser liberdade religiosa? Vem a ser uma incomparável possibilidade de um cidadão ou cidadã poder praticar a sua religião com que se identifica numa sociedade onde ele tanto tem o direito, mas principalmente a responsabilidade de, ao praticá-la, respeitar a todas com quem convive. No judaísmo, não há direito sem dever. Dizemos que para ter direito, precisa cumprir o seu dever de cidadão. E esses deveres, tanto do cidadão como do Estado, estão regulamentados pela Lei Estadual da Liberdade Religiosa, já citada, de autoria da doutora Damares Moura, e aprovada em novembro de 2020, e como gerando a Lei 17.346/21. Essas iniciativas legais nos permitem conviver harmoniosamente, sem necessariamente concordarmos, mas sim respeitarmos o outro ou a outra. O respeito nos leva ao encontro, o encontro ao diálogo, e o diálogo à compreensão das diferenças e igualdades, enfim, da convivência. Este fato nos diferencia de outros países e sociedades, onde não há liberdade religiosa, onde não há liberdade de culto, onde há repressão do Estado, da religião majoritária. Perdemos, assim, a oportunidade de ampliarmos os nossos conhecimentos e experiências, aperfeiçoando o ser humano na sua convivência social. Na semana passada, eu estive em Curitiba, na Câmara Municipal, para o lançamento de um livro diferente, chamado A Bipolaridade do Literal. Nele, o autor, Leon Knopfels, membro da nossa entidade, nos coloca diante de um complexo dilema. Até onde vão as nossas capacidades de nos expressar, se fazemos através de palavras que têm significado e, portanto, têm limite? E nos coloca diante de nossa relação com Deus, nesse livro. Nesse livro ele diz: quando Deus é literalizado, deixa de ser infinito e passa a ser administrável. A pergunta cede lugar à resposta pronta. O símbolo é substituído por regra. A experiência viva dá lugar à doutrina. O que esta exigia relação passa a exigir obediência. O sagrado domesticado torna-se previsível e, paradoxalmente, perde sua potência. E me digam, onde seria possível revelar tanta expressão se não estivéssemos num ambiente onde a liberdade religiosa está presente? Atentem para a capa desse livro. No judaísmo, dizemos que não há coincidências, pois no mesmo dia do lançamento do livro, 21 de maio,
foi 6 do mês de Sivan, onde celebramos a festa de Shavuot. E Shavuot é a eterna celebração da entrega dos 10 mandamentos de Deus a Moisés. E esse ao povo hebreu, e recém-saído da escravidão centenária do Egito, escapado milagrosamente dos seus exércitos, com a passagem do Mar Vermelho. Isso ocorreu 7 semanas depois da saída do Egito dos faraós. E tudo isso ocorreu há cerca de 3.500 anos atrás. Estes 10 mandamentos são direcionados a toda a humanidade. E os hebreus, formando a nação de Israel, têm a missão de praticar e lembrar a todos os humanos. Ao lembrarmos o trecho que li do livro, pergunto: o que Deus fez conosco? Deixo-lhes a pergunta e agradeço a todos pela presença, assim como a nossa amiga, eterna amiga, Damares Moura, pela sua dedicação, carregando eternamente a bandeira da liberdade religiosa. Shalom. Que lindo, né, doutor Abraham, meu querido amigo? Eu fico tão honrada de tê-lo aqui nessa noite e ouvi-lo também. Muito obrigada. Eu passo então agora a palavra para a sua saudação ao pastor Danilo Terrão, representando aqui uma parte do território do Estado de São Paulo e o Departamento de Liberdade Religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Boa noite a todos. Boa noite. Eu quero primeiramente agradecer a essa casa por promover um evento como esse. Agradeço à doutora Damares Moura pelo convite e eu quero dizer para vocês que eu estou muito emocionado de estar aqui. Porque a gente, quando fala de religião, a gente vive a nossa religião no dia a dia com os nossos pares, não é? E ao entrar aqui hoje e ver tanta pluralidade religiosa, eu fico muito feliz em ver que isso, doutor Damares, é riqueza da humanidade. Então eu louvo a Deus por estar aqui, por poder participar desse encontro e mais uma vez parabenizo. E eu olho para essa mesa aqui, tão plural, tão rica, e eu olho para vocês e digo que respeito profundamente vocês pela luta que têm tido ao longo desses anos para que momentos como esse sejam uma realidade na nossa vida. Eu quero também aproveitar, doutor Damares, eu vi aqui, chegou o pastor Jefferson, o pastor Richard Jogalha, que é a líder de liberdade religiosa para a Igreja Adventista, para todo o nosso território aqui no estado de São Paulo, no estado de São Paulo. Sejam bem-vindos. E concluindo a minha fala breve aqui, a liberdade religiosa, queridos, deve ser celebrada, como estamos fazendo hoje aqui. Deve ser, acima de tudo, defendida. Porque uma liberdade religiosa que não é celebrada e não é defendida, ela é perdida. E nós temos um dever. E assim como vocês falaram muito aqui sobre essas lutas, esses vários anos lutando, e hoje podemos desfrutar disso, há uma nova geração vindo. E muitas pessoas pensam que essa nova geração, ela não quer saber da religião, quer saber de Deus. Isso não é verdade. Essa nova geração que está vindo, ela quer sim saber de Deus. E ela tem que desfrutar dessa liberdade que estamos lutando para ter. Então, que nós sigamos com esse legado, juntos, unidos, em prol de algo muito maior, que é poder falar sobre Deus, poder falar sobre religião, sem que ninguém nos impeça, sem que ninguém possa fazer desses momentos algo de chacota, mas sim de orgulho. E aqui estamos honrados por celebrar. Então, muito obrigado e parabéns a todos por viver essa liberdade religiosa. Eu cumprimento o pastor Richard Ogalha, pastor Jefferson Santana, que são
representantes do tema da liberdade religiosa para a Igreja Adventista, eu gostaria de passar a palavra antes de ouvir o pastor Richard Ogalha, que é meu líder. Eu quero ouvir o monge Ryozan, representando aqui o budismo nesta noite, nosso tão antigo companheiro de lutas, monge Ryozan. É uma honra caminhar ao seu lado há tantos anos e quero ouvi-lo agora nesta noite para fazer a sua saudação. Gratidão, doutora Damares. Gratidão imensa, né? A professora Vânia, ao fórum, a todos os que coligados, né, formam o fórum. Minha gratidão a todos. Eu gostaria de dizer alguma coisa relacionada ao coração. Eu estava imaginando em dizer alguma coisa das palavras de um índio americano, mas eu vou dizer alguma coisa da minha própria tradição. Nós estamos vivendo, nesse mês, um mês que tem o atributo divino na fé Bahá'í da grandeza. Da grandeza. A minha esposa não está presente, né? Ela é da fé Bahá'í. Então, eu gostaria de falar um pouquinho dessa grandeza. Há um mestre budista, Bernie Glassman Roshi. Todos os anos ele faz um retiro em Auschwitz, para que as pessoas possam meditar no local do Holocausto. Eu estou usando um bottom aqui, né, da Bnei Brit, um bottom da IRLA, que são os dois principais e mais antigos instituições que prezam os direitos humanos. E a Casa da Reconciliação, que também é administrada pelo Cônego Bison, que é uma casa que eu já frequento há muito tempo, né? Todos nós, aliás. Então, esse Bernie Glassman Roshi, ele, para descrever o que é esse atributo da grandeza, ele fala assim, ele descreve um círculo. Quando nós desenhamos um círculo, imediatamente nós definimos dois espaços, duas regiões, o interno e o externo. Mas se nós formos expandindo esse desenho do círculo, ele agrega cada vez mais aquele espaço externo e cresce nas suas dimensões. Quando nós ampliamos esse círculo e agregamos tudo o que existe, nós estamos falando do infinito e do eterno. E nós estamos falando de algo que nós podemos deixar que o nosso coração faça, de incluir cada vez mais pessoas nesse círculo de amor. Eu quero engrandecer as palavras do Sheikh, porque eu acho que está na hora do diálogo interreligioso avançar da tolerância, que avançou para o respeito, para o amor. E quando a gente expande esse círculo do coração, a gente tem que agregar a todos na sua dignidade de ser humano, como diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E enxergar a dignidade de cada ser humano significa enxergar o sagrado, a realidade última, manifesta em cada um e em todas as coisas. E em um instante, a gente está olhando com esse círculo infinito a presença da realidade última, do sagrado em cada um de nós, independentemente de quem seja. Até daqueles que negam, até daqueles que são assassinos, até daqueles que nós achamos que não merecem, né, o nosso amor.
Então é um passo a mais, um passo além do respeito. A mãe Carmen, eu tenho uma conversa que eu tive com ela, que ela diz assim: monge, eu não quero ser tolerada pelos outros. Eu não quero ter o respeito que é me dado através de uma lei. Eu quero o respeito por aquilo que eu sou. Uma conversa inesquecível. E eu quero esse conhecimento que quando nós abrimos os olhos para o conhecimento das outras tradições religiosas, nós engrandecemos a nossa própria prática na nossa religião. Quem que não fez uma correlação da imagem do Sol e da Lua que o Sheik apresentou? Como que nós tratamos cada um na sua própria religião, as palavras dele? E a gente encontra eco, encontramos esse eco. Quem está aqui não é uma pessoa que tem um título, uma idade, uma cor de pele, mas um vasilhame para expressar a grandeza, por exemplo, desse índio, que agora eu gostaria de citar as palavras dele para finalizar. Crazy Horse, cavalo maluco, século XIX. Ele pronuncia num encontro onde estavam os militares americanos, ele pronuncia a seguinte frase: dentro dos seus olhos há uma luz. Dentro dessa luz está tudo que existe. Quando eu estou nesse lugar e vocês estão nesse lugar, nós somos um. Ele foi assassinado 3 dias depois. Ninguém aguentou essa frase dele. Não é preciso ser índio, não é preciso ser budista, islâmico, da fé Bahá'í, seja lá de onde for. Se nós não entendemos a linguagem que ele está expressando, nós nunca vamos conseguir amar a todos ao mesmo tempo. Gratidão imensa, com um círculo infinito num tempo eterno. Gratidão. Muito obrigada, querido amigo, monge Ryozan, por sua intervenção igualmente inspiradora. Nós já estamos indo para a parte final e quando vamos, então, atribuir a um grupo representativo, pois não conseguiríamos fazer para todos, mas todos receberão os seus certificados de homenagem. Eu convido para, como uma das últimas intervenções, o Rabino Urilan, para fazer a sua saudação. Rabino, por favor. O seu lado para não ficar de costas, senhor. Boa noite a todos, a todas. Que honra estar junto com todos vocês. Senhoras e senhores, autoridades presentes, excelentíssima deputada doutora Damares Moura, queridíssima amiga professora Vânia Soares, querido Marrez, querido Sheik, querido monge, querido Abram, querido pastor, querida mãe Carmen, querido cônego Bison, e a todos que estão aqui, amigos, lideranças religiosas, civis e políticas, é uma honra participarmos juntos desta celebração do dia 25 de maio, Dia Estadual da Liberdade Religiosa, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Quero, antes de tudo, agradecer pela oportunidade de estarmos juntos e juntas, diferentes tradições religiosas, diferentes visões de mundo, diferentes caminhos espirituais, reunidos e reunidas justamente porque compreendemos que a diversidade
é a nossa grande riqueza humana e espiritual. Como rabino, tenho convicção de que a liberdade religiosa é o pressuposto de pessoas livres, de comunidades livres. Há comunidades que reúnem pessoas dedicadas a preservar a fé, a cultura e a espiritualidade de seus ancestrais, e a renovar esta fé, transmitindo-a para as novas gerações. Há comunidades que se formam a partir da identificação coletiva com determinadas crenças, modos de vida e percepções de mundo. E há comunidades que são uma combinação dos dois modelos anteriores. Um país democrático não pode abrir mão da liberdade de seus cidadãos. E isso inclui a liberdade religiosa. Todos devem ser respeitados em suas tradições. Judeus, por exemplo, não podem ter os muros das suas sinagogas pichadas com suásticas e slogans agressivos, nem ter seus membros agredidos na rua por usarem uma kippá, como a minha, que aliás é uma kippá dos judeus abaiudaias de Uganda. Religiosos de matriz africana não podem ter seus terreiros profanados ou suas entidades demonizadas, muito menos ter seus fiéis agredidos verbalmente ou fisicamente por professarem suas religiões. Cristãos, muçulmanos, espíritas, religiões dos povos originários, toda e qualquer comunidade religiosa deve ter liberdade de prática e de expressão, ao mesmo tempo em que deve respeitar o direito de prática e expressão das demais religiões, ou mesmo de quem não professa religião nenhuma. Todos nós temos o direito de interpretar, questionar, buscar novos caminhos espirituais e viver a própria consciência com dignidade e liberdade. A tradição judaica ensina que cada ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Como, de acordo com a nossa visão de mundo, Deus não tem uma imagem definida, todo ser humano, sem exceção, foi criado à sua imagem e semelhança. Portanto, nenhuma pessoa é menos ou mais do que outra. E assim ninguém pode ser agredido, humilhado,